Já parou pra pensar no que é o tarô de verdade? Será que é um oráculo misterioso, uma obra de arte medieval ou apenas um Uno da Idade Média? Jogou mais 4 pra mim, cara? Vou chamar o carrasco agora. Esse é o primeiro vídeo do canal. E eu quero fazer muitos assuntos sobre tarô, sobre mitologias e sobre assuntos do gênero, né? Um pouco de mágica, artesanatos e afins, são as coisas que eu gosto e pratico. Então, se você curte esse tipo de coisa, já dá um likezinho pro canal, pelo menos dá uma engajadinho assim, ó, porque canal novo hoje em dia, eu não sei como é que rola. Nesse vídeo a gente vai descobrir de onde vem o tarô e por que que ele é usado até hoje, né? Como é que ele continua tendo esse poder, né? Essa comunicação com a gente que tem esse tipo de interesse. Primeiro, o tarô não caiu do céu com um glitter mágico assim feito pelas fadas. Que pena, né? Não foi assim. Nós tem algo muito concreto de onde surgiu o tarô, não tem uma prova muito dita assim. Isso aqui foi da onde veio o tarô, ponto. Existem várias alternativas, vários contos e histórias, né. A gente tem alguns jogos, né, na época de China, Índia e afins, época medieval e atrás, de jogos, né, com números, com os naipes e algo desse sentido, né. E a coisa foi se construindo com o tempo. Então eu acho que o tarô, a gente não vai ter um jogo que surgiu e disseram: "Olha, esse aqui é o tarô", ponto, né. A gente vai ter a construção dele com o tempo, né. A gente tem algumas informações de que ele nasceu na Itália, no século XV, através de ele surgiu, né, foi surgindo, assim, através de um jogo chamado Triofi. Não sei como é que se pronuncia essa palavra em italiano, mas eu vou deixar aí na tela, mas eu acho que a mãozinha para falar Triofi tem que usar. Mas antes disso, no século XIV, a gente já tinha um baralho mameluco, né. Eu falo melaleuco, um mameluco, que veio ali da parte de Egito e afins. E aí, na Itália, esses 22 trunfos, né, que são os arcanos maiores que a gente conhece hoje em dia. Então teve essa junção, né, aparentemente, assim, pelo que a gente tem de referência histórica e pelo que a gente tem de material. E aí monta-se esse jogo completo, né, com todos os nossos naipes, e os números e os naipes, e os 22 trunfos que a gente vai chamar de arcanos maiores, que a gente vê aí a representação da realeza, né. Tem os reis, a gente tem o carro e os outros elementos que são bem associados à igreja. Nesse caso, quando a gente começa a ver as primeiras imagens dos 22 arcanos, não tem todos ali, né, alguns vão sendo agregados de acordo com o tempo vai passando. E a gente tem dos decks mais antigos, feitos, se eu não me engano, é deck Visconti Sforza, eu não vou saber pronunciar. Foi encomendado por uma família rica de Milão, obviamente, né, porque não ia ser pra uma família pobre, mas que é um deck muito lindo, assim, ele tem uma tinta fosca e tem um lance de ouros e afins. É muito bonito. Nossa, eu tenho ambição de ver esse deck, pessoalmente. E nesse deck já tinha representação das famílias, né. Então, tipo, é muito interessante a gente observar que o rei, rainha, cavaleiro e afim, imperador, então era uma representação de pessoas reais, né, muito interessante isso. O jogo era basicamente um jogo personalizado, né. Então vamos dizer, o meu Uno aqui com a minha carinha. Então, tipo, isso é muito interessante de se pensar, né, porque a gente acaba eu penso que a gente poderia inclusive associar o arquétipo dessas pessoas da época para entender melhor, né. Eu sempre digo que o tarô hoje em dia a gente tem uma forma moderna de ver, uma forma até mais intuitiva, mas eu acho muito legal a gente conhecer da onde ele veio e no que ele se baseava na época, pra gente até realmente ter entender os elementos que estão lá, né. Os elementos no inconsciente coletivo, a gente acaba tendo um significado muito semelhante, mas é legal a gente saber de que época veio e por que veio. Pra também poder estudar melhor ele, né, e aí depois sim a gente adapta à modernidade. E ao que tudo indica, realmente no começo era um jogo, assim, da galera rica, assim. Então, tipo, era um Fortnite da época. Depois veio com um lance mais místico, assim, mais esotérico, né. E a gente vai ter no século XVIII um francês Antony, ele é francês, eu não vou saber o nome dele, tá, eu vou botar aqui junto dos artigos. Mas esse francês ele disse que o tarô era o livro perdido de Thoth, do Antigo Egito. Então, era uma fake news? Era, mas pegou, viralizou legal assim, ó. Então, não era nem viralizou bem. Então, tipo, já deu esse tom místico, assim, pra coisa, sabe. E aí depois vem no século XIX o Eliphas Levi,
dá mais esse lado místico, assim, para o tarô, associando o tarô ao à cabala, à astrologia e afins. Então, tipo, já traz um pouco mais esse aspecto divinatório e mágico e místico, assim, que a gente associa hoje em dia, né. E por que que faz sentido, né, pelo menos para muitas pessoas faz sentido. Quando a gente vê a tiragem, até no YouTube mesmo, a gente pensa: "Nossa, como que isso aconteceu?". O tarô trabalha com símbolos, né, e a humanidade é construída em cima de símbolos, desde a época em que a gente estava lá desenhando na caverna. Então, tipo, os símbolos estão no nosso inconsciente, né. Jung fala muito disso, sobre inconsciente, sobre símbolos, sobre arquétipos, e o tarô envolve um pouco disso. Ele traz uma historinha, traz um storytelling da nossa inconsciente, das nossas crenças e dos símbolos que estão associados a tudo isso. O Jung é alguém muito legal para falar sobre tarô, acho que dá pra gente trazer um vídeo dele, se vocês quiserem. Mas e sobre símbolos, né, tem um livro muito legal que eu super indico, que é O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Ele traz muito sobre isso, sobre mitologia, simbologias, e o tarô traz muito disso também. Traz as historinhas através de símbolos. E a gente reconhece esses símbolos, né. E acontece que bate, né, que também Jung vai chamar de sincronicidade. Tem um caso dele que, se eu não me engano, a paciente estava contando sobre ter sonhado com um escaravelho dourado, e nisso bateu um escaravelho na janela, assim, escaravelho não, besouro, né, na janela, assim, do consultório. Então, posso ter errado alguma parte da história, tá. Mas é uma vibe assim, então, tipo, são 2 coisas que pra mim isso faz muito sentido, né, a sincronicidade, os arquétipos, os símbolos, a gente tá envolto disso, e isso se conecta. Então a gente conversa com o tarô de uma forma simbólica, né, o louco é aquela pessoa inocente que tá indo na sua nova jornada, né, ou a morte, não a morte mesmo física, né, mas a morte transformar, né, por exemplo, a gente pode eu chamo a morte de metamorfose, eu associo um pouco a carta da morte com Metamorfose da borboleta é doloroso, ela passa lá esmagada, se liquefaz no seu casulinho, assim, e vai, se transforma, né. Ou até o mesmo diabo, né, as nossas amarras, os nossos vícios, as nossas coisas internas, nossas sombras, né, o que nos prendem e afim, né, não como um diabo externo, né, algo "Eu vou te pegar aqui, o obsessor da vida". Eu gosto dessa parte espiritual, eu até gosto mais de usar, por exemplo, um baralho cigano, mas eu acho que o tarô traz muito pra mim, o tarô traz muito um aspecto interno, né, que também no livro Jung e o Tarô, vai falar um pouco disso, sobre como o tarô expressa a gente, né, tá falando da gente ali, a gente tá se comunicando através de um reflexo basicamente. Mas o tarô vai prever um futuro? Olha, na minha visão, não é prever o futuro, mas hoje em dia eu tô vivendo o de um aspecto. Então eu sinto que o tarô ele projeta coisas a partir dali. Então, tipo, eu posso mudar isso, assim, eu sinto que eu posso mudar a minha realidade. Eu acredito muito nos multi-realidades paralelas, então, o tarô, no meu ponto de vista, é usado assim, como uma ferramenta de autoconhecimento, onde ele tá reproduzindo, refletindo, expressando a minha realidade, como ela tá, ou como ela esteve, como chegou até ali, que desafios estão rolando, coisas que eu não tô vendo, né, então me serve como ferramenta de autoconhecimento, e também mostra possibilidades do que pode acontecer a partir disso, né. Então é tipo como se fosse um cálculo matemático. Se eu tô usando 2 mais 2, talvez dê 4, né, se eu não botar um 1 no meio, então envolve um pouco disso, assim, no meu ponto de vista, né. Claro que existe uma autora, a autora do livro Tarot for Yourself, se não me engano, e eu vou deixar os links aqui, que ela fala que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, né, e é assim, é desse ponto de vista que eu sigo um pouco com o tarô. Adoro misticismo, mas eu uso muito como um reflexo mesmo interno, assim, com uma expressão do interno, né, uma reflexão do meu interno através do tarô. Como diz o hermetismo, assim, assim em cima como embaixo, um pouco nesse espectro, assim. E o tarô conta uma historinha, né, ele se a gente puxar como se o início fosse o louco, ele puxa o louco ali, criando suas coisas, começando, passando por desafios, encontrando mestres, encontra as transformações, então é a famosa jornada do herói que a gente conhece, né. Então, tipo, é o Harry Potter, é o Hobbit, é a historinha do Hobbit. Então, Hobbit será com seu sacolinho, seus pés descalços, atrás da aventura. E é assim que o tarot conta a historinha, né, até o julgamento, o mundo que é a completude, né, das coisas. Então, tipo, essa é uma forma que foi muito fácil para eu aprender os arcanos maiores, por exemplo. Eu fui aprendendo a lidar ele com uma historinha e também com um ponto artístico, né, cada
cada carta eu tento reproduzir ela de uma forma artística, com argila, com desenho, com tudo, porque daí eu consigo memorizar e vivenciar aquilo, vivenciar a experiência daquele arcano. Então, com base nisso tudo, eu não acho que o tarô seja algo místico e afins, mas uma ferramenta de autoconhecimento, que tem um contexto histórico, né, ele vem através de séculos com uma história, e depois ele ganha novas características, mas ele se torna hoje uma ferramenta de autoconhecimento muito válida, muito importante, representada através de símbolos, de arquétipos. Isso não pode ser uma muleta, né, usar o tarô pra tudo e não viver nada, mas como uma forma de aprendizado das coisas que estão acontecendo. Então eu acho muito legal analisar as questões históricas do tarô, ver o tempo que passou, as coisas que aconteceram, e também associar como alguns autores analisam hoje, né. Por exemplo, o Jung, para mim, é uma referência muito boa. Vários seguidores do Jung, né, fizeram livros em cima dos seus estudos. Eu vou deixar todos os links e indicações aqui embaixo, de artigos, de histórias e afim. Então, às vezes o tarô tá até representando o estado da nossa vida atual, né. Então, se você conhece o tarô, se você já mexe nas cartas, se você já faz uma tiragem, comenta aqui embaixo qual o momento atual você acha que tá se identificando com alguma carta do tarô. Particularmente, eu acho que eu tô no louco, de novo. Eu acho que eu tô resetando os ciclos, então talvez eu esteja num processo ou depois da morte, né. Mas olha, confesso que de tanto que eu recomecei as coisas agora, eu acho que talvez eu seja louco. Inclusive tem até minha cachorrinha branca, igualzinho. Só falta o saco nas costas e sair pulando penhasco. Não, a parte do penhasco eu acho que não é muito bom não. Então comenta aí, curte, dar esse apoiozinho. Pretendo trazer o próximo conteúdo sobre por que a sociedade identifica o tarô como algo diabólico. Então a gente vai aqui um pouco no aspecto histórico de igrejas e afim na época, então acho que vai ser bem interessante, é um assunto bem interessante de se falar, mas comenta aqui temas que vocês queiram saber sobre, para dar aquele apoio. Eu acho que eu vou continuar gravando, tá, eu espero, pretendo, porque é um assunto que me interessa bastante. Também pretendo trazer dicas de como fazer umas tiragens, e como aprender mais sobre os arquétipos do tarô e sobre os símbolos do tarô através da arte. Então, para refletir para fora o que tá aqui dentro, para eu entender o que tá rolando. Então, talvez seja um conteúdo bem legais, espero que eu continue.